Ok, então a gente vai continuar aqui nessa próxima aula. Vamos continuar preenchendo a nossa aba de perguntas. Como eu falei na outra aula, é a aba que tem a maior parte de informações a serem incluídas aqui para a sua proposta, certo? Mas vamos lá, ó. A gente parou por aqui. Parte 3 sobre a proposta. Vamos continuar então, sobre a proposta. Vamos preenchendo os campos. E a gente tem aqui o tópico número 16. O que que fala nele? 16. Apresente um resumo da sua proposta. Então, resumo. Destacando os motivos e o contexto em que a iniciativa será realizada. Descreva os principais objetivos, atividades que serão realizadas e diferenciais do projeto. Muito bem, então, nesse campo aqui, a gente vai falar sobre os objetivos do projeto. Sempre que a gente fala sobre objetivos, a gente tem que responder a pergunta o quê? E quando a gente fala de objetivos, uma coisa que é muito importante é quando a gente vai fazer o texto, né, dos objetivos, que é o que a gente vai fazer nesse campo 16 aqui, é dividir os objetivos em duas partes. Eu vou até escrever aqui, ó, só para ficar mais claro. Os objetivos geralmente são, né, divididos nessas duas partes, ó, objetivo geral e objetivo objetivo, objetivos, né, específicos. E aí, o que a gente vai falar em cada um deles? Então, o objetivo geral está aqui, objetivos específicos aqui. No objetivo geral, a gente fala o que a gente vai realizar no projeto, claro, de modo geral. Vou até colocar aqui na frente, ó. A gente está falando de objetivos. Então, o objetivo responde sempre a pergunta o quê, certo? Então tá aqui, ó, o quê. E aí, o objetivo geral, a gente vai falar de modo geral o que a gente vai realizar, e nos objetivos específicos a gente vai aprofundar um pouco mais, vai falar especificamente o que o projeto vai realizar para que o objetivo se cumpra, certo? Então, o que a gente vai colocar nesse campo aqui? Uma parte do texto vai ficar direcionada para o objetivo geral, então a gente vai falar de modo geral o que o projeto vai realizar, e depois a segunda parte do texto é para objetivos específicos, certo? E aí a gente vai aprofundar um pouco mais. Eu criei um texto aqui, você repare aqui que são 1000 caracteres, né, que a gente tem de espaço. Então eu vou colocar o texto que eu criei aqui para explicar um pouco melhor essa questão de objetivo geral e objetivos específicos. Bom, então está aqui o meu texto de exemplo. Você vai perceber que nos dois primeiros parágrafos eu falei de modo geral, então a gente está falando do objetivo geral, né, que é aquela parte que a gente fala de modo geral, e eu escrevi, ó, Trilhas da Cachoeira realizará uma série de 10 trilhas a pé até a Cachoeira de Camargos, região de forte apelo para o turismo ecológico e de aventura. Eu poderia, inclusive, não colocar aqui a quantidade de trilhas, né? Já que eu estou falando de modo geral, poderia ser só uma série de trilhas a pé, não tem problema, porque lembrando, estamos falando de modo geral. E deixei também um segundo parágrafo para falar ainda de modo geral do projeto. O principal objetivo é o de trazer uma opção saudável de lazer para moradores e turistas, bem como realizar atividades que tragam benefícios à comunidade. Estou falando aqui sempre de modo geral, nessa primeira parte, e aí agora a gente vai começar a falar de modo mais específico, e a gente vai entrar naquela parte lá dos objetivos específicos. O que eu selecionei aqui para falar do meu projeto? A atividade pretende gerar empregos e renda para moradores através da contratação de mão de obra e serviços locais. Então, já estou falando especificamente aqui, ó, que a gente vai contratar, né, mãos de obra e serviços locais. E agora um segundo ponto específico, e eu utilizei a palavra diferenciais. Por que eu coloquei diferenciais? Porque aqui fala de diferenciais. Então, eu utilizei uma palavra para fazer um link com a pergunta e a resposta. Um dos diferenciais do projeto é o fortalecimento do patrimônio arquitetônico de Camargos, já que as trilhas se iniciarão em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, né, que é uma igreja do século XVIII, onde ocorrerão explicações históricas sobre a edificação.
Isso auxiliará para despertar no público a importância da preservação da igreja. Então, olha só, eu falei aqui, né, que o projeto pretende fortalecer o patrimônio arquitetônico e falei como, né, fazendo com que as trilhas saiam de frente ali da igreja, comecem ali, e antes de começar a trilha tem uma explicação, vai ser contratado um guia para dar uma explicação sobre a igreja, sobre sua origem, sobre a sua história, por que foi construída, quando que foi construída, certo? Então, é um fortalecimento do patrimônio arquitetônico. E aí, outro diferencial, no último parágrafo, é em relação à divulgação do patrimônio natural da localidade. Em cima eu falei de patrimônio arquitetônico, agora patrimônio natural. O projeto divulgará a exuberante natureza da região, fazendo com que as caminhadas sejam agradáveis e conscientizem para a necessidade da preservação da região, certo? Então, faltou um ponto aqui. Pronto. Então, esse aqui, né? Esse aqui é um texto de exemplo que eu criei lá dentro do meu projeto Trilhas da Cachoeira, né? Que é o projeto que eu estou fazendo de exemplo aqui para você. E o que é importante, então, lembrar nessa parte? Lembre-se, você precisa responder o que o projeto vai realizar. E aí, o que, quando a gente fala de o que, é objetivos, né? Quais são os objetivos do projeto. E aí, você dividindo nessas duas partes, objetivo geral, onde você vai falar de modo geral, e depois objetivos específicos, onde você vai falar de modo mais específico, né? Quais são as ações a serem realizadas, você vai conseguir cumprir essa parte do preenchimento da sua proposta. E aí, nós vamos em frente. Terminamos aqui o 16, vamos para o 17, tópico 17. Explique como o seu projeto se enquadra no eixo de reparação cultural, levando em consideração a categoria que você selecionou nas perguntas 2 e 3 do formulário. As perguntas 2 e 3 do formulário são aquelas que perguntam primeiro qual é a referência cultural que está sendo trabalhada e depois aqueles 4 tópicos é a pergunta número 3, né, que fala sobre promoção, fruição, transmissão e reparação. Você tem que escolher um deles. Então, dependendo do que você responde lá, você escreve um texto aqui. E o que você pode escrever aqui? Eu vou colocar aqui, nessa parte que eu não criei texto, mas eu vou colocar orientações para você criar o seu. Então, olha aqui, ó, falar por que o projeto se enquadra na referência e no enquadramento, né? Item 2 e item 3, que você responde lá, e não se esqueça de repetir aqui a referência que está sendo trabalhada e o enquadramento que você escolheu. Tá? Coloque isso novamente no texto, que isso ajuda a quem está avaliando o projeto a lembrar, para ela não precisar ficar voltando lá no item 2, no item 3, ver o que você escreveu. Então, você vai lembrar a pessoa aqui, você vai ajudá-la a avaliar o seu projeto, certo? Isso é muito bom. Então, você vai falar, né, por que se enquadra, por que você acha que se enquadra. No meu caso, se enquadra na referência da Cachoeira de Camargos e da igreja, porque é um projeto muito direto sobre esses dois temas. Ele vai passar pela igreja, vai dar uma explicação sobre a igreja, então tem uma parte histórica, né, de educação patrimonial e ainda vai para a cachoeira. Então, eu vou falar exatamente isso, se enquadra porque ele atua diretamente nas referências que eu escolhi. E você pode começar a explicar os motivos do enquadramento, né? Então, qual é o motivo? Por quê? Exatamente isso que eu falei. Porque ele atua diretamente nesses temas abordados ali nas referências culturais de enquadramento. Escrever sobre como o projeto tem ligação direta com as referências, já que trabalha o tema diretamente com a comunidade. Então, isso é muito bom também. Quando você trabalha um tema na comunidade, você pode justificar de alguma forma, explicando, né, que a comunidade vai ter acesso àquela informação, daquele tema. Então, é diretamente ligado ao tema e à comunidade, certo? Pode falar sobre isso também. Depois, escrever sobre como o projeto interferirá diretamente e positivamente para a promoção, fruição, transmissão ou reparação, de acordo com o enquadramento escolhido. Então, você escolheu o enquadramento lá no item 3, você vai escrever sobre como o projeto vai interferir positivamente nesse enquadramento. Então, era uma festa que tinha parado e agora vai voltar,
né? É um curso que você vai oferecer ali na comunidade, uma oficina de artesanato, o que quer que seja. É um time de futebol que não jogava mais e está voltando agora, certo? Então, é um time que estava precisando de uniforme, é, é o Cruzeiro que vai ser pintado e ele estava precisando, então é uma questão de reparação aí nesse caso, né, de pintura do Cruzeiro. São equipamentos que você vai comprar para uma associação, né? Então você vai explicar, né, como que o seu projeto vai interferir positivamente para que aquele tema tratado seja melhorado, revitalizado, aperfeiçoado, aprimorado. Fazendo isso, você responde aqui o campo 17. E aí a gente vai para o campo 18. Campo 18. Por que o seu projeto é importante para a reparação do patrimônio cultural da comunidade onde ele será realizado? O que a gente vai responder aqui nesse campo? A gente vai explicar por que o projeto é importante. Basicamente isso, assim. Qual é a importância do projeto? Por que ele precisa ser realizado, certo? A gente só tem 500 caracteres aqui, certo? Então eu escrevi um texto de 500 caracteres, até como eu falei para você ver que geralmente 500 caracteres é pouquinha coisa, você não consegue escrever muita coisa. Eu vou colocar ele aqui e a gente vai discutir sobre ele. Olha só o que eu coloquei. Espera-se que com a realização do projeto, a cachoeira da localidade, importante patrimônio cultural, volte a ser visitada como antes do dano que sofreu. Espera-se também que as nossas trilhas sejam mais divulgadas e que mostrem para todos que por elas passem que a comunidade de Camargos, ao contrário do que muitos pensam, preserva suas características marcantes, que merecem ser apreciadas por sua população e por quem a visita. Enfim, o projeto contribuirá para a divulgação da localidade. O que a gente está falando aqui? Ó? Vamos relembrar que o item 18, por que o seu projeto é importante para a reparação do patrimônio cultural da comunidade onde ele está realizado. Então, aqui basicamente é isso, explicar como seu projeto vai auxiliar para a reparação daquele patrimônio cultural. Como que a comunidade vai ser vista depois do seu projeto, como o seu projeto vai auxiliar para que dê mais visibilidade para esse tema que você vai tratar, né? Como estava o tema, como ele vai ficar depois do seu projeto, coisas assim que você pode colocar aqui nesse campo. Lembrando que são só 500 caracteres. Vamos para frente. 19. Se for o caso, explique qual é a transformação que o projeto pretende promover no contexto local ou o legado que ele quer deixar para a sua comunidade. Então, aqui tem uma palavra que vai nos orientar muito no preenchimento desse campo, que é a palavra legado. O que é legado? Legado é o que fica. No nosso caso aqui, é o que o projeto vai deixar para a comunidade. Entende? Então, se a gente consegue responder aqui nesse campo, por que o projeto é importante, o que ele é, por que ele é importante? Porque ele vai deixar alguma coisa para a comunidade diferente do que tem hoje, você vai conseguir responder bem esse campo. Eu criei aqui também um texto, 500, até 500 caracteres, né, que é o que a gente tem de espaço para preencher, e você vai entender melhor o que eu quero dizer. Olha só como ficou. Camargos tem um grande potencial turístico, porém é necessária a realização de ações para que esse potencial seja mais aproveitado. Atualmente, poucas são as atividades e ações que buscam promover esta atividade na comunidade. Além da questão turística, Camargos conta hoje com poucas opções de lazer para sua população. O projeto contribuirá para o reconhecimento do potencial turístico da região, ao mesmo tempo que oferecerá uma importante opção de lazer aos seus moradores. Então, resumindo, olha só, se você responder duas perguntas, você consegue preencher esse tópico tranquilamente. A primeira delas, você precisa dizer como está o tema tratado hoje. E a segunda, você dizer como ficará o tema tratado depois que o seu projeto acontecer. Foi isso que eu fiz aqui. Primeiro, eu falei que falando como está hoje, né? A questão de Camargos. Então, como Camargos está hoje? Tem um grande potencial turístico, mas precisa de ações para que esse potencial seja aproveitado.
né? Então, é uma situação de hoje de Camargos. Eu coloquei aqui, ó. Atualmente, outra situação de Camargos, hoje, como está hoje. Atualmente, poucas são as atividades e ações que buscam promover essa atividade na comunidade. Então, tem o potencial turístico, só que não estão sendo feitas muitas ações para que esse potencial realmente seja aproveitado. Basicamente, isso que eu escrevi no primeiro parágrafo. Aí eu ainda falei de uma outra situação de Camargos, ó, de hoje. Além da questão turística, Camargos conta hoje com poucas opções de lazer para a sua população. Então, é uma situação que Camargos se encontra hoje. Poucas atividades de lazer, né? Poucas opções de lazer. Então, ó, nesses dois primeiros parágrafos, respondi como o meu tema tratado está hoje. Agora, eu vou falar a responder a segunda pergunta, o que vai acontecer caso o meu projeto aconteça, né, seja realizado. Olha só, em um parágrafo eu escrevi: o projeto contribuirá para o reconhecimento do potencial turístico da região, ao mesmo tempo que oferecerá uma importante opção de lazer aos seus moradores. Então, descrevi o problema e falei que com a realização do projeto esse problema ou vai ser sanado, ou vai ser sanado em partes, né? Ou, enfim, o projeto vai contribuir para que aqueles problemas que eu identifiquei sejam resolvidos. Respondendo essas duas perguntas, a gente consegue responder o campo 19, certo? E aí, a gente vai em frente. A próxima pergunta é de marcar. Olha só, 20. Qual o perfil do público beneficiado pelo seu projeto? Selecionar apenas uma opção, indicando o perfil do principal público beneficiado, ou seja, a maior quantidade. Então, só um que eu posso selecionar, maior quantidade. Então, eu vou atender mais crianças, vou atender mais adolescentes e jovens, vou atender mais adultos, vou atender mais idosos. Né? No meu caso, eu acho que no da Cachoeira, talvez criança eu não consiga atender muito. Adolescentes e jovens, acho que sim, talvez. Mas eu acho que o meu público principal vai ser de adultos. Eu vou conseguir atender mais adultos, certo? Então eu marco adultos. Vamos para o 21. 21. Conte um pouco sobre quem vai se beneficiar direta ou indiretamente pelo projeto. Quem são, onde moram, qual o contexto familiar e social. E aí nós temos 500 caracteres também para responder isso. Eu coloquei aqui só para ilustrar essa resposta, certo? Então vamos lá. O projeto trará benefícios diretos para a comunidade de Camargos, que terá uma nova opção de lazer em meio à natureza, certo? Então, eu falei aqui de quem está sendo beneficiado. Quem? Comunidade de Camargos. Beneficiado como? Opção de lazer em meio à natureza. Trará benefícios também para os guias da região, que terão uma fonte de renda através dos recursos do projeto. O meu projeto vai contratar guias para acompanhar as caminhadas e contando a história de Camargo, vai passar pela igreja, né? Ele vai, então, ter esse trabalho extra. Né? Então, a gente vai contratar guias. O público de guias, né, os guias, serão beneficiados também. Quem mais vai ser beneficiado? Beneficiará o comércio local, já que trará recursos para a cidade através dos trilheiros que realizarão compras na localidade. Então, se está vindo gente de fora, eles vão ter que comer, eles vão ter que beber, certo? Então, a comunidade, o comércio local vai ser apoiado e vai ser auxiliado também, né, dentro do meu projeto. E, por fim, beneficiará interessados no turismo ecológico, oferecendo trilhas em meio a uma natureza deslumbrante. Quem gosta de turismo ecológico vai ser beneficiado pelo projeto também. Pode ser o pessoal da comunidade, que gosta e vai fazer, pode ser o pessoal de fora, certo? Então, coloquei aqui quem vai se beneficiar direta ou indiretamente pelo projeto, certo? Quem são, onde moram, qual o contexto familiar e social, certo? E aqui eu acho que eu respondo bem essa parte do projeto. E vamos em frente. Item 22. Quantas pessoas aproximadamente serão diretamente impactadas pelo projeto? Se eu estou falando de 10, no meu caso, né, pensando aqui, você tem que colocar quantas pessoas você acha mais ou menos que vão ser impactadas. Né? Eu estou falando aqui de 10 trilhas. Vamos supor aí que cada trilha tem 20 pessoas. Né? Então,
200 pessoas, mais ou menos, que vão ser impactadas. E aqui, ó, são faixas, né? Então você vai colocar de 10 a 50, de 51 a 100, de 101 e 200 a 200, mais de 200. Então eu vou colocar, eu acho que de 101 a 200 pessoas, meu projeto tem potencial para atender. E vamos para o próximo. Se outra quantidade especificar. Caso não tenha marcado outra quantidade, escreva não se aplica. Eu marquei aqui. Né? O que está falando aqui? Ó? É porque mais de 200 ou outra quantidade. Se você quiser colocar outra quantidade, você responde aqui quantas pessoas você acha que seu projeto vai atender. Se você já respondeu, né, se enquadrou lá em cima, no meu caso de 101 a 200, eu escrevo aqui. Aí eu teria que colocar aqui, escrever aqui não se aplica. Só que, pelo que eu estou vendo aqui agora, a plataforma não está deixando escrever texto, só deixa escrever número. Então, isso aqui é um erro da plataforma, né? Então, sugiro que você tente se enquadrar aqui dentro desse público. Se for mais de 200, se for 1.000 pessoas, você coloca mais de 200, né? Já que a plataforma aqui, ó, nesse momento que eu estou gravando, não me deixa escrever texto, certo? Vamos em frente. 23. Quais os resultados esperados? O que o seu projeto pretende contribuir para o processo de reparação da referência cultural identificada como impactada na sua localidade? Apresente as metas, atenção nessa palavra, metas, números e ações que o projeto pretende atingir. Quantas aulas, oficinas, espetáculos, etc. Quantas vezes por semana ou mês? Quantas horas por semana ou por mês? Entre outras informações que possam explicar as ações e as quantidades que serão realizadas. Aqui é para você explicar em números e ações, né? Então a gente está falando de metas, ó. Números e ações o que seu projeto vai entregar, certo? Então aqui é só para colocar informações que poderão ser verificadas, você poderá prestar contas, né, a partir de um relatório de prestação de contas. Então, a gente está falando aqui de quantitativos, de metas, números e ações. Vou colocar o texto aqui do meu também, para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. Então tá aqui, ó, número total de trilhas, né? Eu já falei que são 10. Quantas trilhas por semana, por mês ou por ano? Vamos supor aqui que eu vou fazer, sei lá, 3 trilhas por mês. 3 trilhas por mês. Duração de cada trilha, vou colocar aqui, média, vou colocar, sei lá, 2 horas em média, né? Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Eu estou falando aqui por alto, eu não sei quanto que vai durar a trilha, que eu nem sei qual trilha ainda, né? Eu teria que conhecer melhor a região e ver que trilha é essa, quanto tempo que demora, ida e volta, né? Mas eu coloquei aqui 2 horas, faltou o H de horas, 2 horas em média, né? Número total de pessoas atendidas, eu já falei que eu acho que vão ser mais ou menos umas 200 pessoas. Número de pessoas atendidas em cada trilha. Eu falei 20 pessoas, né? Pessoas. Escreveu pessoas aqui também. Pessoas. Número de brigadistas contratados ou contratadas. Você se lembra que eu falei que lá no meu projeto vai ter acompanhamento de brigadistas, pelo menos 2. Então, 2 em cada trilha. Eu vou precisar de 20 brigadistas. São 10 trilhas, né? Vezes 2, 20 brigadistas. Então, eu posso colocar aqui 20 brigadistas. Pode ser que eu contrate sempre os mesmos brigadistas, né? Se eu tiver a certeza que eu vou sempre ter os mesmos 2 brigadistas, então eu coloco 2 brigadistas para todas as trilhas, por exemplo. Mas eu não sei, então eu coloco aqui 20 brigadistas. E aí, número de guias contratados, aí eu vou colocar 10, né? Vai ser um guia para cada trilha. Eu não sei se vai ser o mesmo guia, então eu coloco, né, até 10. No caso aqui, 10 guias, que é o que o meu projeto tem potencial de contratar, certo? Respondendo isso aqui, coloquei, guias está escrito errado, guias. Colocando isso aqui, eu coloquei todos os números do meu projeto, né?
Falei o número de trilhas, falei o número de pessoas que vão ser atendidas, os trilheiros, as trilheiras e o pessoal que vai trabalhar. E isso aqui, como eu falei, são metas. Isso aqui eu vou precisar comprovar no meu relatório de prestação de contas. E isso aqui eu consigo comprovar. Como que eu comprovo? Colocando informações, fotos sobre as trilhas. Eu posso colocar lista de presença das pessoas que estão participando das trilhas. Posso pedir uma carta comprovando ali que o guia participou, do próprio guia, dos brigadistas, né? Mas eu vou ter também as notas fiscais que eles vão oferecer pelo serviço, para receber pelo serviço, né? Então, juntando essas informações, eu consigo prestar contas das minhas metas, né? Que são, como relembrando aqui, apresente as metas, números e ações. Lembrando que tudo que eu apresentar aqui, eu vou precisar prestar contas no momento da prestação de contas do meu projeto. Ok? Então é uma coisa mais de números, quantitativo, nesse campo 23. Vamos em frente. 24. Esse projeto já foi realizado ou realizado atualmente? Se sim, nos conte um pouco sobre a experiência, os resultados alcançados, os parceiros que ajudaram na realização e etc. Então aqui você só tem duas opções. Se o projeto não foi realizado, você vai escrever aqui: o projeto não foi realizado. Se o projeto já foi realizado, tente responder perguntas como esta aqui, ó. Como os projetos aconteceram anteriormente? Obtiveram sucesso? Teve boa participação do público? Quem organizou? Quem participou? Quem ajudou a realizar? Respondendo essas perguntas, você consegue fazer um texto de 500 caracteres, que é o limite para esse campo. Ou um ou outro. Se não foi realizado ainda, você só escreve, não foi realizado. Se foi realizado, né, eles estão pedindo um pequeno histórico, você coloca aqui um texto baseado nessas perguntas. Eu acho que já fica um texto muito bom para esse campo, certo? Vamos em frente. 25. Os projetos contemplados pelo edital de referências culturais poderão ter duração de até 24 meses. Já falamos sobre isso também. Após esse prazo, você acredita que será possível dar continuidade às atividades? O que poderia ser realizado caso o projeto fosse renovado? Nesse campo aqui, você precisa responder duas perguntas. Vou até colocar aqui, ó. Aqui, neste campo, duas perguntas devem ser respondidas. A primeira delas é: qual a possibilidade de continuidade do projeto após o repasse do recurso pela Renova? Ele terá muitas chances de continuar, ele terá chances médias de continuar, ou ele não terá nenhuma chance de continuar? Então, primeiro você fala sobre isso. O projeto aconteceu, né, foi aprovado, recebeu o recurso, aconteceu, prestou contas. Ele consegue continuar? É um projeto de compra, por exemplo, de algum equipamento, que depois que o projeto acabar, o equipamento vai continuar na comunidade e ele vai continuar tendo a função para realizar aquela determinada ação? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Um equipamento para uma igreja, equipamento de som para uma igreja. Depois que você adquiriu o equipamento, prestou contas do projeto, o equipamento continua lá. Então, ele vai continuar atendendo a demanda daquela igreja, certo? Nas missas, nas festas, o que quer que seja. Então, você pode responder aqui que sim, né? As ações do projeto continuam. O projeto acaba, mas as ações do projeto continuam. Então, você vai responder aqui: as ações do projeto continuam. O projeto acaba, prestou contas, acabou. Mas, como foi uma aquisição de um equipamento, né, as suas ações continuam, porque o equipamento continua lá, certo? Então, essa é uma possibilidade. Ou então, não. Falando aqui de chances médias de continuar. De repente, vamos pensar um outro projeto aqui. Vamos pensar um projeto sobre escolinha de futebol. Então, o projeto é para compra de uniformes e contratação de um professor. Para ir, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana, o que quer que seja. Depois que o projeto acabar, é possível continuar a escolinha? Existe alguma forma de continuar pagando esse professor para dar aula? Ou não? Ou a escolinha vai continuar sem o professor?
Então é isso que você tem que pensar. Ou então a última opção, né, ele não tem nenhuma chance de continuar. De repente é um projeto que você cria, né, e aí ele acontece, e aí depois que acaba ali o recurso e tem a prestação de contas, ele não continua mais. Exemplo, uma apresentação artística, sei lá, uma série de 10 apresentações. E aí vai se pagar um cachê para um artista apresentar nessa comunidade. Acabou, né, fizeram as 10 apresentações, pagaram os artistas, eles apresentaram, o projeto acabou. Esse projeto é possível de continuar depois, sem os recursos? Provavelmente não, porque não vai ter o dinheiro para pagar o cachê dos artistas. Então, esse é um tipo de projeto que não, dificilmente, né, ou de jeito nenhum, vai conseguir continuar sem recursos. Então, essa é a primeira pergunta que você vai responder. E depois tem uma segunda pergunta. Olha só. Se o projeto recebesse um novo aporte, ou seja, ele fosse renovado, né, pela Renova, vamos supor que você consegue um novo recurso para continuar o projeto, ou para fazer mais uma edição. Ele continuaria a realizar as mesmas ações? Ele poderia mudar de formato ou desdobrar em outras ações? Então, isso é que você tem que responder. Pensar sobre isso e responder. Se o projeto for renovado, o que vai acontecer com ele? Ele vai fazer as mesmas atividades que fez da primeira vez? Ou não? Ele vai ter um desdobramento, né? Ele vai realizar outras atividades. Entende? É isso que você precisa responder. Respondendo essas duas perguntas, você consegue responder esse campo aqui 25. E vamos em frente. Campo 26. Qual o valor total da proposta solicitada à Fundação Renova? Isso aqui, né, já tem um outro campo lá, né, no começo, na primeira aba, você se lembra, na primeira não, na segunda aba, a primeira é só de documentos para fazer download, mas na segunda aba tem um campinho lá, quanto, né, qual é o valor do seu projeto. Então, esse campo já foi respondido lá na segunda aba, você vai colocar o valor aqui, o valor solicitado para a fundação. Como que a gente vai saber esse valor? Quando a gente fizer a planilha financeira, vamos chegar lá. Então, ó, já tem dois campos para preencher o valor do projeto. Então, quando a gente terminar todos os documentos, preencher tudo, subir tudo aqui para a plataforma, a gente vai ter que voltar, olhar aba por aba, conferir tudo, preencher esses dois campos, que aí a gente já vai saber o valor, e aí só assim que a gente vai enviar a nossa proposta para análise, certo? E o campo 27, o projeto conta com outros financiadores? Se sim, liste o nome e o valor que será financiado por cada um deles. Outras pessoas vão patrocinar esse projeto? Junto com a Renova aqui, que a gente está pedindo recurso? Se sim, você coloca sim. E aí você cita o nome desses possíveis patrocinadores, financiadores. Se não, que é o que geralmente vai acontecer aqui nesses editais, você coloca não. Ok? Basicamente isso nesse campo super facinho também de preencher. E aí, a gente vai aqui para a parte 4, que é a parte de cronograma e orçamento. A gente não vai fazer isso nessa aula, a gente já está terminando aqui, mas o que vai acontecer? Nós vamos baixar o documento lá do cronograma de atividades, vamos preencher e vamos subir ele aqui, né? Vamos anexar ele aqui. E também a planilha financeira, né? Planilha orçamentária da proposta. A gente vai lá na aba de arquivos, que é a primeira aba, vai fazer o download da planilha, vamos preencher, salvar em PDF e depois anexar ela aqui, né? Dessa aba, é isso que eu queria mostrar. Na próxima aula a gente continua nessa parte aqui. A gente vai fazer o cronograma de atividades, a gente vai fazer a planilha orçamentária, vamos subir elas aqui e depois a gente vai para a última aba, que são os últimos documentos, informações que a gente precisa anexar para enviar a nossa proposta. Já estamos chegando no final, né? Depois que preencher esses dois aqui e organizar os documentos, está praticamente enviado, é só fazer a revisão, ok? Na próxima aula a gente continua. Um grande abraço, até lá, tchau!